Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, então, à nossa aula 3 de Gestão, Planejamento Rural e Agroindústria. Tudo bem com vocês? Pessoal, vou então passar aqui meus recadinhos da aula de hoje, tá certo? Lembrando, então, que essa semana temos a entrega da atividade de estudo 1. Então, olhem lá no calendário da disciplina, é importante vocês conferirem o calendário, tá, pessoal? Quando eu falo assim, calendário, é que cada disciplina, pessoal, tem o seu calendário. Então, por isso que é importante vocês entrarem lá dentro da disciplina para conferir, tá certo? Não deixem de realizar nenhuma atividade, todas aquelas atividades avaliativas fazem parte da composição de nota da disciplina, tá bom? Outro recadinho, então, importante, pessoal, é que os vídeos explicativos das atividades cursivas estão lá no fórum da disciplina. Então, se você tem ainda alguma dúvida de como realizar a atividade, manda lá para mim no ícone Fale com o Mediador, ou então assista o vídeo explicativo do professor, tá bom? As duas formas também é um jeito aí de complementar e aí ter sucesso na realização das atividades, tá certo? Pessoal, antes então de eu passar a palavra aqui para o professor Tiago, eu gostaria também de lembrá-los que a enquete da aula de hoje estará aqui na descrição do vídeo, tá certo? Que estamos hoje em clima de Copa, né, pessoal? Hoje é dia de jogo, então vamos aí torcer pelo Brasil, tá certo? É isso, pessoal. Sem mais delongas, vou chamar o professor Tiago agora para começar a aula de hoje. Desejo a todos uma boa aula. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui então. Me perdoem primeiro pela voz, tá? Tô aqui com os meus reforços, que se porventura for necessário, vou falar um pouco mais pausado, um pouco mais de calma. Tô me recuperando, mas ainda não posso ter aquela energia que é normal. Então, se você achar que eu tô um pouquinho, nossa, parece que o professor tá meio chateado aí. Não tô não, é que eu vou só pegar um pouco mais leve aqui com a minha voz, tá? Para eu conseguir chegar até o final da gravação aqui também. E você, não sei se você tá, assistindo essa aula no momento que ela está sendo transmitida, no horário do jogo do Brasil, na Copa, agora na quarta-feira, né, às 19 horas, horário de Brasília, no dia 24 de junho, ou se você está assistindo a gravação após a transmissão, o momento que ela foi liberada aqui. A nossa missão hoje é falar, eu vou até já compartilhar minha tela, então, vou ficar aqui mais no cantinho aqui, tá, pessoal? E aí, se for necessário em algum momento, opa, assim, ó, a gente já faz assim, beleza? Então, a nossa missão neste vídeo é continuar falando da unidade 3 sobre sistemas de informação e tomada de decisão, e também entrar no aspecto da unidade 4, tá? Que eu quero começar, provavelmente a gente acaba nessa aula aqui, a gente já fale tudo, tá? Mas eu quero na aula 4, continuar falando dela, porque aí a gente vai estar ao vivo lá na aula 4, e eu volto, faço esse link então, tá? Eh, pra gente fazer umas simulações, né? Fazer uma brincadeira aqui de como que a gente poderia estar apurando então custos de forma real, né, dentro da nossa empresa, e aí a gente termina o nosso livro com a unidade 5. Beleza? Então, não sei o que está acontecendo agora, o Brasil está jogando, tomara que, a gente esteja levando o jogo para casa e avançando aqui na Copa do Mundo, né. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui que eu acho que eu fiquei na frente, né. Aí, vamos deixar assim então, que aí a gente garante que eu não fique na frente, tá. Então no próximo, eh, na transmissão da aula agora, no dia 24, vamos dar conta aqui, e aí na semana que vem, na próxima quarta-feira, na última aula ao vivo, a gente então volta falando da unidade 4, finaliza o tema, e aí também entra na unidade 5 e finaliza a nossa disciplina, tá. Então, meus amigos, então, deixa eu ficar grandão aqui agora. Então, por favor, se você não leu o livro ainda, se você não assistiu às aulas conceituais, você está passando pela disciplina, eu falo o seguinte, ó,
É obviamente que existe diferença entre instituições de ensino, tá. E a Unicesumar eu já dou aula aqui há 10 anos, além de ter sido formado pela casa. Ela se preocupa e muito com a qualidade, tá. São 10 anos já aqui dentro da instituição e eu ainda tenho material que eu mando e volta, porque por algum motivo precisa de algum ajuste, de alguma correção, de alguma cara, qualidade acima de tudo aqui, não é porque: "Ah, você já faz isso há muito tempo, faz aí do jeito que você acha que tem que fazer". Não, não é assim, tá. Então aqui na Unicesumar a qualidade é levada a sério. Então obviamente existe diferença entre instituições de ensino, é verdade. Agora, sabe quem faz a maior diferença de todas? Você, meu amigo. Você, não sou eu. Eu tô fazendo a minha parte. Eu vou gravar a aula, vou fazer o meu máximo aqui, mas é você que vai fazer a aplicação desses conteúdos aqui na prática. E aí tem centenas, milhares de pessoas que estão acessando o mesmo conteúdo, a mesma aula, só que o resultado vai ser diferente. Depende dos alunos. Quem faz a instituição são os alunos, tá? Então, assuma a tua parte de responsabilidade, leia o livro, assista às aulas conceituais, e aí tu vai estar mais preparado para acompanhar as aulas aqui e para interagir com a gente. Então vamos lá. Bom, vamos, eh eh, o focando em sistema, né, focando em sistema, essa, a frase que me veio focando em sistema e na verdade em custo também, né. Quando a gente olha para essa necessidade de de primeiro que isso não é comum, tá. Aliás, isso não é comum, vamos dar um passo atrás, né, vamos falar de empresas no geral, depois a gente entra no agro. É muito comum a gente ver uma empresa que está faturando, está crescendo, está contratando, ela ela tem mercado, tem pujança, mas quando a gente vai para o gerencial, vai pra organização dessa empresa, falta processo, falta sistema, falta gestão financeira, cara, falta um monte de coisa naquele negócio. Aí, "Pô, mas dá lucro?" Dá lucro. E, poderia dar muito mais lucro. Então, é sorte ou é competência? Eu não sei muito se cabe esse tipo de análise, até porque não estava sendo medido, né. Então se não é medido, não tem como gerenciar, não tem como melhorar. Como é que eu vou melhorar alguma coisa que eu não estou nem medindo? Então, quando a gente começa a falar de gestão, quando a gente começa a falar de planejamento, de controle, e isso aqui é o meu papel dentro da empresa que eu trabalho, né, aqui dentro da minha empresa, é o meu papel, e é um papel, por horas, um papel um pouco chato, porque você é sempre o cara que às vezes vai trazer a notícia ruim. Tá todo mundo feliz que, poxa, um novo cliente entrou, um novo isso aconteceu, um novo não sei o que lá, só que aí você tem que lembrar: "Ei, a gente está caindo na produção. Ei, estamos crescendo o time, mas a nossa produtividade reduziu. Ei, estamos crescendo o time, a nossa alavancagem aumentou, ou seja, o nosso temos mais custos fixos dentro". E aí você é o como é que fala? Eh, ai, me fugiu como é que fala? O jargão popular, né, me fugiu o ditado, né, o ditado popular me fugiu agora, mas você passa a ser o detentor dessas notícias ruins. E não é que a notícia é ruim, né, você só está trazendo luz a algo que as pessoas não estão conseguindo enxergar. Então, para que a gente busque esses novos comportamentos que eu deixei grifado aqui no slide, a gente tem que partir de uma linha base. Não adianta a gente querer mudar o mundo sem eu ter a noção do que está acontecendo agora. Então eu sempre vou partir de um diagnóstico, né. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu assumi essa cadeira aqui na empresa, a primeira coisa que eu fiz foi organizar. Então imagina que as coisas estavam assim, tá. Então imagina, primeira coisa que eu fiz, organizar. Vamos organizar? Tá. Deixa tudo assim, ó, beleza? Pronto, coloca tudo aqui, aí agora vamos colocar aqui na frente, o que significa esse cada coisa. Então essa aqui é desse, esse aqui é desse, esse aqui é desse, esse aqui também é desse, esse aqui também é desse, esse aqui também é desse. Você tá entendendo? Então cada
lançamento, cada situação, começamos a agrupar de coisas soltas para grupos. Esses grupos começou a gerar, agora, informação. Essa informação, então aqui eu tinha A e aqui eu tinha B, eu conseguiria começar agora a cruzar. Opa, parece que a gente está gastando muito em A. Em B tá ok, mas em A estamos gastando muito. Tem como a gente ajustar? Então, só depois que a gente consegue organizar, ter gestão, ter uma visão, que a gente vai conseguir mudar algum tipo de comportamento, que a mudança vai ser possível. Não tem como ter mudança se eu não tenho zero, né? E é isso que eu estou chamando de base, tá? Isso é o base. O que que é o base? O base é o diagnóstico. O base é o diagnóstico. É o hoje. É o, é o real. Não é, eu tô no mouse aqui agora, então já fica mais terrível ainda do que escrever na tela, né? É, o base é o real. O base eu não quero que você idealiza o que era para ser, o que é melhor, o que a gente vai fazer. Não, 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 não. Eu quero o que é, o real, o pelado, o sem filtro. É isso que eu preciso. Porque quando eu tiver esse cenário sem filtro, sem maquiagem, é com ele que eu vou conseguir traçar o futuro. É baseado nele que eu vou começar. Opa, a gente tem que gerar mais receita aqui. Esse custo aqui está impactando o nosso resultado. Olha, por que que a gente tem essa máquina, sendo que eu já tenho uma capacidade instalada que supre a nossa safra, o nosso giro. Vamos vender essa máquina? Porque essa máquina aqui significa, primeiro, um imobilizado que eu não preciso. Segundo, ela me gera manutenção. Terceiro, eu tenho um risco com ela. Eu tenho que ter um seguro em cima dela. Ah, mas eu não tenho seguro nas minhas máquinas. Pior ainda, você continua tendo risco sem cobertura. Tá entendendo? Então, a gente precisa de um cenário base de tudo, capacidade instalada, infraestrutura, máquina, capital, pessoas, tudo. Baseado nisso, a gente começa a alocar esses recursos e fala, opa, tá faltando aqui, tá sobrando ali, acho que aqui temos um buraco, tá certo? Então, essa mudança, esses novos comportamentos gerenciais, ela vai partir de um sistema de informação, vai partir de um cenário basal, de um cenário base, desse diagnóstico, para que a gente consiga, então, buscar essa rentabilidade, buscar esse resultado, né? Estou interpretando aqui essa frase dos autores, tá bom? Essa é a minha interpretação, esse é o meu entendimento sobre essa frase aplicado no conceito, no contexto, né, da unidade 4 aqui, tá? Que a gente está falando de números, basicamente, né? Beleza? E aí, para fechar a aula, a unidade 3, né? Então, dando continuidade à nossa conversa da aula anterior, lá naquele momento, a gente estava falando sobre as influências ambientais, né? E eu falei com vocês sobre o ambiente-tarefa, né? Ou microambiente, vai. Aqui no livro ele foi chamado, né, de ambiente-tarefa. Vem de Chiavenato, né, a influência de Chiavenato nesse critério, mas eu gosto de chamar de microambiente, porque é um ambiente mais perto da empresa, tá? Um ambiente mais próximo da empresa. Então a empresa está aqui, tá? Show. Então a gente já falou do micro, né? A empresa está aqui, né? Tá? Nesse núcleo aqui. Então quem está perto da empresa? Quem vai conseguir influenciar o resultado de forma direta aqui nessa empresa? Os fornecedores, né? Se eu não tiver um bom relacionamento com o fornecedor, você pode ter problema, né, de não ter matéria-prima, não ter o insumo ali necessário para produzir, você não vai ter o prazo que você gostaria. Ah, é o mesmo prazo para todo mundo? Não. Aí vem a questão de competição, né? Tua competição frente ao teu vizinho, começa aí, inclusive, começa aí, né? Aí teu concorrente. Não necessariamente teu vizinho é teu concorrente, né? Agora, se você tiver alguma maneira de diferenciação, né, no seu produto, aí já começa a virar concorrente, né? Ou um bom relacionamento com o fornecedor. Vamos imaginar
que o fornecedor João da revenda XPTO, ele só tenha kit suficiente para 1.000 hectares. E esses 1.000 hectares aí é você ou teu concorrente, teu vizinho aí que ele vai entregar, né? Tô indo para um cenário bem extremo aqui, mas só para ilustrar isso, né? E aí, poxa, você é um péssimo pagador. Você não paga direito, não cumpre o que você fala que você vai fazer. Enfim, o João já tá de cabelo em pé contigo, porque não vai, não sei o que acontece, né? Não vai. E aí, ele vai fornecer para quem, hein? Ele vai fornecer para você ou para o teu vizinho, né? O teu vizinho ficou mais forte, ó. Teu vizinho tem um ponto forte, disciplina financeira. Ele honra com os compromissos no prazo que tem que honrar ali. Quando o fornecedor olha para ele, ele vê solidez financeira. E aí ele se sente mais confortável. Ele vai dar mais prazo para o teu concorrente. Ou ele vai fornecer só para o teu concorrente. Aqui, concorrente entre aspas, né? Ou ainda, vamos imaginar um outro cenário que esse é mais provável. Dada essa disciplina financeira, dadas essas garantias que o fornecedor percebe no teu vizinho, ele consegue dar mais prazo. Ou ele consegue dar uma flexibilidade de pagamento diferente. Algumas formas diferentes. Essa flexibilidade ou esse prazo maior garante para o teu vizinho mais fôlego financeiro, mais fôlego, mais investimento, mais capacidade de investimento, mais capacidade de decidir, né? O famoso 30 do 4, né? Então, mais capacidade de tomar risco, mais capacidade de fazer uma gestão do crédito. Enfim, ele tem melhores condições de fazer a gestão da tua propriedade. Beleza? Então esse é o ambiente micro, tá? Muito bem, aí como a gente vai para o macro, e no micro a gente falou bastante, né? Quando a gente vai para o macro, eu começo a entrar em ambientes onde tem uma camada a mais. Aqui pode ser que a minha empresa é afetada de forma direta. Um insumo que, como eu dei o exemplo, ele está assim, tá mais restrito, né? Tá difícil o acesso a ele. De novo, colocando aqui num cenário absurdo, né? Tá faltando calcário lá no teu fornecedor. E aí ele tem que decidir, ter escolher para quem que ele vai entregar calcário, né? É para você ou é para o João. Beleza? Afeta diretamente. Teu fornecedor está perto de você. Afeta de forma direta, né? A dinâmica da tua empresa, a dinâmica do teu negócio. Quando a gente está no ambiente macro, eu tenho, por consequência, um ambiente aqui no meio, né? Que é o micro, certo? Então, ou seja, esse ambiente aqui, né? E aí vamos pegar a variável tecnológica, ele não vai afetar diretamente a tua empresa, mas ele vai afetar o teu setor, né? E aqui dentro de habilidades, variável tecnológica, né? Então é tudo aquilo que pode ser, vamos dizer assim, jogado no mesmo balaio e chacoalhado, né? No aspecto de conhecimento, de inovação. No agro, quando a gente fala de tecnologia, é muito diferente de quando eu falo de tecnologia em programação. Porque quando eu estou falando em programação, invariavelmente, eu estou falando de tecnologia pura. Eu estou falando de código, né? Estou falando de computador. No agronegócio, eu estou falando de tecnologia, eu posso estar falando do espaçamento, eu posso estar falando da máquina que vai, a forma como ela faz o plantio, né? A forma como a adubação será feita. Isso é tecnologia no agro, tá certo? O escopo é um pouco mais amplo. Então, por isso que a variável tecnológica aqui, ela tem que ser encarada como a soma do conhecimento, a soma da capacidade de gerar inovação. O inovação é fazer diferente com resultado. Então, não é só fazer diferente. Ah, eu faço algo diferente, eu faço algo é, melhor, eu faço algo, ah, faço mais ou faço com menor custo. Inovar
envolve sim você fazer diferente, você, eh 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 mas também gerar resultado, tá. Então você precisa gerar resultado para aquilo ser caracterizado como uma inovação. É por isso que no agro também, essa tecnologia, ela é empacotada, né. É muito comum que você vá comprar o teu kit, vai fazer o teu kit ali de insumo, você separe isso entre baixa, média e alta tecnologia. Por quê? Porque o mercado, eh, vai empacotando isso, e vai empacotando isso por uma questão mercadológica mesmo, questão de marketing, tá, de fazer uma distribuição mais eficiente, de fazer uma comunicação mais eficiente, né. Eh, uma variedade que funciona no sul do Brasil, não é a mesma variedade que vai funcionar no centro-oeste ou no nortão, tá certo? Vou recorrer a uma bala aqui agora para ajudar a garganta. Então, essa variável tecnológica não vai afetar a tua empresa, não vai afetar a tua propriedade, vai afetar o mercado. E o mercado tendo acesso a essa nova tecnologia, pode ficar mais competitivo ou não. E é engraçado que a competição dentro do agronegócio, não necessariamente, não necessariamente é algo ruim para as empresas. Pelo contrário, quando a tua propriedade aumenta a competitividade por conta de um fator macroambiental, muito provavelmente isso vai melhorar para todos, mas não ao passo que te prejudique. Diferente do meu negócio. Vamos lá, a gente tem inteligência artificial chegando, aí chegando assim, desde 2022 isso já é muito realidade e enfim, a gente tem que se espertar, né. Eh, aí, eu tô vendo isso acontecer e eu não faço nada. E eu tô vendo meu concorrente falar que ele aplicou, que ele usou, que a empresa usa, etcétera, e eu tô lá: "Não, talvez isso vai passar, né, isso aí é só uma modinha. Daqui a pouco todo mundo vai perceber que isso não funciona". E aí eu tô ficando pra trás, a cada dia eu tô ficando pra trás, a cada dia eu tô ficando pra trás. Uma variável macroambiental melhorou o mercado, deu mais produtividade, deu mais potência de ação, só que a minha empresa que tá aqui no ambiente micro, não aproveitou dessa variável que estava aqui. Uma outra empresa que também estava aqui nesse ambiente pequenininho, lá no seu cantinho, fazendo aquilo que competia a ela, só que ela aproveitou essa variável macro. Então veja bem, algo que beneficiou todo mundo tá ali, todo mundo pode aproveitar dessa tecnologia, não tem restrição. Então mesma capacidade de processamento computacional que eu posso ter acesso, uma outra empresa do mesmo porte que o meu também vai ter acesso. E aí, eu não aproveito, ela aproveita. Uma variável que ajuda todo o ambiente, desregula, desbalanceia o nível de concorrência. Ela vai ficar melhor, essa outra empresa vai ficar mais rápida, vai ficar mais ágil, mais produtiva, mais barata, mais lucrativa. Coloca isso agora ano contra ano, ano contra ano, ano contra ano. Daqui a pouco ela tá com caixa forte e eu fiquei para trás. Eu ainda tô pesado, eu ainda tô lento, eu ainda não sou eficiente no uso da inteligência artificial. Isso no agro não é bem assim, não é bem simétrico dessa forma, né. Eh, geralmente uma tecnologia, ela vem por uma região, centro-oeste, sul, sudeste, e essa tecnologia também acaba agregando a todos. Todo o mercado ganha com isso, tá. Então, precisamos fazer um pouco de adaptação aqui, para entender como explorar as variável tecnológica dentro do ambiente do agro. Mas, sob toda maneira, é a forma como nós vamos utilizar essa inovação
esse conhecimento inovador como um fator de produção. Não necessariamente isso é computador, não necessariamente isso é computador, tá. Segunda variável que nós temos no ambiente macro, a variável política, tá, então ela está aqui, ó, essa variável política. Tem autor que traz a variável política e a legal juntas, tá. Não muda em nada, tá, pessoal, isso aqui é só um modelo teórico. Então se ao invés de aqui a gente tem 6, 7 variáveis, né, e a gente falar então que vamos ter 6 variáveis, porque hoje não está política e legal, ou social e demográfico, sabe, não vai mudar em nada, tá tudo bem. Eh, isso é pouco relevante, tá, se você vê essa mudança com outro autor, tá bom? Aqui na variável política, a gente vai estar, obviamente dentro do arcabouço do dos políticos em si, né, então, a nível federal, estadual, municipal, o que eles definem no Senado, né, que vai, de certa forma, impactar o teu negócio, né. Dentro do agro, o que geralmente impacta é relacionado à linha de crédito, né, a a a a subsídio, né, é relacionado a algum socorro que o governo possa intervir e fazer no setor, né, dado alguma circunstância que venha a acontecer. É também relacionado à distribuição de produtos, né, deixa eu melhorar, né, o zoneamento agrícola, né. Então, por exemplo, eu vou plantar soja em agosto, né, não vai não amigo, né, você tem que respeitar o vazio, né. Eh, então existe algumas regras, né, dentro do setor que você tem que cumprir, tá certo? Então, você e aqui não tem jeito, tá, pessoal. Aqui a gente tem que entender qual é a regra, compreender se existe alguma manobra nessa regra, né, porque cada cenário é um cenário. Então não há não é que significa que você não deva cumprir, né, o que está definido, mas vai ter empresas que vão ter um nível de subsídio, outras empresas não, e às vezes as suas têm e você só não tem conhecimento. Então você tem que entender como que isso afeta. E aí, é claro, o nível de investimento dentro do agronegócio é um investimento substancial, né. A gente não fala de milhares de reais no agro, né. Milhares de reais você planta 1 hectare, não faz nada com isso, né. A gente está falando de milhões, né, qualquer propriedade de pequeno, médio porte, né, ela já movimenta milhões, tá certo. Então se pegar uma propriedade na média, 1.500 hectares, uma média Brasil, né, 1.000 hectares, entre os grandes produtores, os pequenininhos, vamos colocar 1.000 hectares? Poxa, estamos falando aí de uma propriedade, né, que fatura aí dezenas de milhões, né, anualmente. Então, o fator confiança no governo, é claro que influencia, né. Então, o que que vai acontecer? Como que a gente vai ficar porque esse fator político afeta de forma direta a variável econômica, né. Qual que é o fator que mais nos interfere dentro da variável econômica? O dólar. E aí se eu tenho uma política com muita volatilidade, com muita instabilidade, isso reflete no dólar, porque reflete no gringo que, confia ou não no nosso país, certo? E aí isso vai gerar um certo nível de 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 volatilidade, né, de sobe e desce nos preços. O dólar ficando mais estressado, é ruim pra gente se a gente estiver do lado da mesa de comprador de dólar. Eu preciso comprar dólar, o dólar ficando mais caro. Como que eu compro dólar? Seus insumos são todos em dólar. Agora não,
eu tenho soja no meu armazém e então eu tenho soja para vender, né. Tendo soja para vender e a soja é cotada em dólar, a moeda mundial, bom, agora eu estou vendendo dólar. Então se o dólar ficou mais caro, muito provavelmente eu vou surfar essa onda junto, beleza? Então, essa variável política afeta, sim, outras variáveis, a exemplo do que eu estou falando agora, a variável econômica. Falando dela, né, da variável econômica, eu não consigo, começo a me empolgar, quero falar mais forte, então, de novo, deixa eu me acalmar aqui para conseguir chegar até o final da gravação. Então essas variáveis econômicas, ela vai decorrer do contexto econômico, né. Como já disse, né, a variável política vai interferir aqui, o fator de escala interfere aqui. Então você planta 200 hectares e o teu vizinho planta 1000, não tem como. Você pode ser o cara mais sensacional do mundo, né, com uma habilidade de produção e de gestão maravilhosa, mas a escala do teu vizinho, que planta 1000, é 5 vezes maior do que a sua, tá. Então uma pequena melhora que ele consiga, ele já consegue ficar 5 vezes na tua frente nessa pequena melhora, tá. Então, escala de produção dentro do ambiente agro é importante, é importante, é muito importante, né, a tua capacidade de produção é muito importante. A gente falou bastante disso na aula passada, né, mas o a o sucesso da safra começa na compra, né, começa lá na compra, então o preço dos teus insumos, da tua matéria-prima, vai afetar a tua lucratividade, vai afetar toda a decisão que você tem que tomar para frente, porque você comprou errado, né, e agora você está pressionado por uma compra, você é obrigado a gerar resultado, certo? Agora você tá com a faca aqui no pescoço, eu falo: "Meu Deus, eu preciso gerar resultado agora", porque se eu não gerar resultado, o que que eu faço? Tá certo? Então, você começar essa janela de produção da acertando na compra, já te deixa mais aliviado. É óbvio que a faca muitas vezes ela continua perto aqui, né, ela não tá no pescoço te apertando, mas ela tá perto, você não pode brincar que senão ela te pega, tá. Então as variáveis econômicas vai envolver tudo isso, vai envolver dólar, vai envolver preço, vai ter um reflexo direto aqui de política, né, a escala de produção, a tua capacidade de negociação, tá. Se você tem crédito no mercado ou não, tá. Várias questões nesses aspectos, né. Variável social, aqui ela vai ser representada pelas pressões de organismos sociais, né, como o movimento da agricultores sem terra, dentre outros no meio social. Eh, então, agentes influenciadores, né, influenciando principalmente a parte a classe política, né, que de novo vai interferir na esfera legal ali. Então essa variável social, se a gente for pra ótica, né, também de desenvolvimento, a gente vê alguns municípios no nosso país, que eles não ficaram tão dependentes apenas da produção, né. Então a gente tem municípios, onde a gente tem lá poxa, uma boa cesta de serviços. A gente tem hospitais, tem universidades, eh, tem empresas ao redor, tem fábricas, né. "Ah não, mas ó, a força daquele município é o agronegócio, é o produzir, é o plantar, é o colher, a produção agrícola, eh, de forma clássica". Beleza, essa é a força, né. Beleza, não tem problema. Inclusive os municípios mais fortes, com economias, realmente fortes, têm uma proximidade muito grande com o agro. Já falei disso na primeira aula, nós produzimos 1/3 do nosso PIB. Então 1/3 da riqueza do nosso país é dependente do agro. Eu acredito que esse número é um pouco maior. Eh, mas o que a gente consegue medir, né, de forma direta, é 1/3. Dito isso, a gente vê
que conseguiu fazer uma virada de não ter uma dependência direta desse dessa forma clássica de produção, né, plantar, colher e comercializar, possui menos pressão social. Por quê? Porque desenvolveu um sistema econômico mais robusto. E o agro passa sim por janelas de volatilidade grande. Então, olha só, olha como as variáveis elas vão se misturando. O que eu estou falando aqui agora tem a ver com a variável política. O município que falou assim: "Espera, se eu ficar aqui no clássico, plantar, vender e tal, eu tenho um momento de safra que é onde as pessoas procuram, eu vou virar uma cidade dormitório". Como que a gente cria então políticas para atrair investidores, para atrair empresários, para atrair, redes, para que a gente consiga ter, eh 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 outros serviços, a gente consiga ter um ambiente de comércio com mais força, mas não com uma dependência única do agronegócio. Vocês conseguem perceber isso nas regiões, tá? A variável social, ela não é resolvida só no social, ela é resolvida na política, na economia, tá? As variáveis elas se misturam, e a gente precisa estar ligado nisso. As variáveis legais, né, aqui a gente vai se entrar dentro das leis, dos decretos, normativas, né, que determinam, controlam, incentivam, restringem essas operações da empresa. E tem, de novo, tem empresa, estamos falando da variável legal aqui, ó. Então, isso muitas das vezes vai ter uma influência da política, né, ou até dos aspectos sociais, né, então, dessa forma aqui, né, eh, ou ainda, né, vamos pegar aqui a tecnologia, então olha só, uma variável tecnológica que surgiu há pouco tempo, né, há pouco tempo ela realmente se popularizou e ficou acessível e ganhou escala, que é a questão da energia solar. É uma tecnologia nova, não é? Embora rudimentar, sol, a gente começou a falar: "Como que essa energia aqui eu capto ela e transformo em energia, né, dentro do meu sistema?". Bom, então uma vez que o homem aprendeu a dar escala para isso, obviamente que entrou uma questão política, econômica, legal. Para quê? Para eu controlar isso, para eu, primeiro incentivar a área, né, ela tem que crescer. Depois eu vou controlar essa área para ver: "Poxa, espera aí, cadê o meu pedacinho aqui?", né. Eh, e também eu estou lidando com energia, eu estou lidando com uma matriz estratégica de desenvolvimento do país. Logo, não pode ser qualquer um fazendo aqui, saindo a fazer a torta direita. Precisa ter um padrão, precisa ter um normativo, precisa ter um básico de qualidade, né, o básico de estrutura, para que isso funcione da maneira adequada, tá certo? Então, essas variáveis, esse ambiente, energia solar, né, tô assim, tô simplificando o máximo, porque eu tô pegando um exemplo que todo mundo conhece para tentar aplicar dentro da variável, tá? Então, uma vez que surge essa tecnologia e essa esfera política identifica que isso é algo que pode afetar esse ambiente de produção, esse macroambiente, eu começo a regular ele, eu começo a entender ele e entrar lá dentro para falar: "Opa, vamos começar a organizar essa casa aqui, porque do jeito que tá, esse negócio vai crescer de forma, bagunçada aí, ou até pode crescer bem, mas não vai crescer sobre os meus olhos. Então eu preciso organizar isso, preciso controlar essa bagunça aqui, porque daí eu sei da onde pra tá indo, quem tá fazendo, como que eu cobro, como que a coisa toda acontece aqui, tá certo? Então, nós temos o ambiente legal aqui nesse molho todo, né. Pois bem, daí a gente vai pra variável demográfica. Então, faltam 2, né, pra gente falar aqui, a variável demográfica e a variável ecológica. Essa variável demográfica, eh, ela vai olhar de fato aqui para
pra gente, né, pra população, para as pessoas. Disposição distribuição geográfica, a taxa de crescimento daquela população em dado período, né, mudanças estruturais. Tá vendo que ela conversa muito com a variável política, com a variável econômica e com a variável social, né. É por isso que eu volto a dizer, tem autores que juntam a variável demográfica com a social, tá, e a variável, vou pegar o azul, a variável política com a legal. Então a gente vai ficar com, 1, 2, 3, 4, 5, né, 5 conjuntos de variáveis. Até a forma de exemplificar facilita bastante. Perdão. Porque separar demografia do perfil social é um tanto quanto difícil e até falta prática, porque na prática os 2 andam juntos. É difícil você ver um ambiente demograficamente com uma boa distribuição de renda, com uma taxa de crescimento, eh assim, que chame atenção, pujante, vou usar essa palavra, e aí você olha para a variável social e você vê distorções. Não, geralmente eles andam juntos. Onde a gente tem desenvolvimento, onde a gente tem acesso a conhecimento, onde a gente tem trabalho, geralmente eu tenho menor dependência do Estado. Então, portanto, o ambiente social, ele é mais desenvolvido, porque existe geração de riqueza ali. Existe trabalho, portanto existe produção, né, existe trabalho, riqueza, dinheiro. E aí uma coisa vai puxar a outra. Se eu tenho trabalho, se eu tenho geração de riqueza, se eu tenho renda, geralmente eu tenho crescimento, porque as pessoas vão querer consumir. E aí vai ter mais investimento, e aí vai ter mais lojas, e vai ter mais marcas, e vai ter mais competição, aí a coisa, né, é aquela bola toda que a gente imagina, que no seu cenário ótimo deveria acontecer. Então, de novo, variável político e legal geralmente estão juntos, variável social e demográfica geralmente também estão juntas. Vários autores trazem isso de forma unificada. O que a gente tem que ter a consciência aqui, para que o que vale a pena aqui para nossa aula, é que a variável demográfica, eu estou olhando de fato para as pessoas, e aqui no teu planejamento estratégico, né, no teu diagnóstico e análise ambiental, você vai estar preocupado de onde eu estou, quem são as pessoas à minha volta, né? Eu tenho trabalhadores aqui, eu tenho pessoas com competência técnica para trabalhar no meu negócio aqui, né? Eu tenho desenvolvimento de mão de obra aqui. Essa deve ser a sua preocupação na variável social e demográfica, nesse aspecto que a gente está falando aqui agora. E na variável ecológica, e aí a gente fecha essa conversa sobre o ambiente geral, ou como eu tenho dito, né, o macroambiente. E aqui eu digo o seguinte, muito por percepção e por um pouco de experiência mesmo, eh, se tem algo no nosso país que pode gerar muito problema para uma empresa rural, é a variável ecológica, tá. Então se você está com dificuldade lá no banco, senta com o teu gerente e conversa. Se você está com dificuldade no teu fornecedor, senta com ele e conversa. Se você está sem dinheiro para pagar teu funcionário, senta com ele e conversa. Faz um acordo de risco, dá uma margem, variável para ele sobre o resultado, não sobre colheita, sobre resultado da safra X. Tudo isso aí você vai ter alguma solução. O banco vai rolar tua dívida, porque o banco não quer a tua fazenda. O banco não quer, o banco quer o dinheiro, ele não quer a tua fazenda. Tua fazenda é problema para o banco, porque ele vai ter que pegar tua fazenda, vai ter que passar por todo o trâmite de tombar tua fazenda para ele. Vai ter que vender tua fazenda, o cara que vendeu vai ter que pagar a fazenda. O banco não quer tua fazenda. O banco quer o dinheiro.
Então todo mundo, o fornecedor também não quer. O fornecedor fala: "O que que eu vou fazer com a tua fazenda, cara? Eu sou vendedor de veneno, eu vendo, eh eh sei lá, insumo, eu não sou produtor rural", entende? Então essas pessoas, se você abrir o jogo, sentar lá e falar assim: "Viu, me ajuda, cara, me alonga minha dívida", tem uma chance de dar certo. Agora, meu amigo, se você tem dívida ecológica, ambiental, pra agora, para de assistir o Jogo do Brasil, começa a anotar tudo, organiza todo o cenário e amanhã cedinho você já busca uma consultoria para começar a resolver pepino por pepino. Porque se tem alguma coisa no nosso país que bloqueia, que congela a tua propriedade, você não pode nem vender o que você tem, é a esfera ambiental. Não é nem a fiscal, não é a econômica, não é a política, é a ambiental. O que tem de negócio que não foi nem na maldade, às vezes foi um funcionário que foi lá e invadiu uma área de preservação com a máquina, foi nem porque foi mandado. Pronto, a área inteira vai ter problema. Ou foi lá caçar, aí gravou, fez piadinha, ficou fazendo brincadeira com aquilo. Pronto. Turma, levem absolutamente na risca e de forma muito profissional o aspecto ambiental. Isso pode tirar o negócio que vocês têm na mão e pode ser um negócio tudo redondinho, tudo bonitinho, mas uma vaciladinha no ambiente ambiental, tá? E aqui a gente está falando de área de preservação permanente, estamos falando de leito de rio, estamos falando de caça, pesca proibida, queimada proibida, estamos falando de tudo que você não agiu com consciência ambiental e preservação. E eu sei que você é um grande preservador do meio ambiente, porque nós, quando a gente está no agro, a gente depende do meio ambiente, a gente depende do equilíbrio, né? A gente não quer um El Niño acontecendo a cada 2 anos, não. A gente quer o equilíbrio, né? No todo, nesse sistema ambiental. Então nós somos, por definição, protetores. Agora, você é dentro da tua propriedade. E os coleguinhas por aí, né? É por isso que a lei ela tem que ser rigorosa dessa maneira. E de novo, repito, se você tem alguma pendência disso, lista todas agora, para de assistir o jogo. E amanhã cedo procura uma consultoria para começar a resolver todas, porque isso pode tirar o teu negócio da tua mão. Isso pode te gerar grandes problemas, tá? E obviamente essa análise ambiental tem que fazer parte do teu planejamento estratégico, tem que fazer parte do seu diagnóstico, né? Bom, e aí a gente fala, né, em mercado agrícola. O que que é o mercado, né? Mercado agrícola, mercado aqui, mercado acolá. O mercado são os locais, né? Locais aqui entre aspas, até porque esse local muitas vezes é um local virtual, né? É um local virtual onde os compradores, os vendedores ali, os comerciantes vão se encontrar. Então imagina a feira, você vai lá, tem 4 barraquinhas de fruta e legumes, né? E aí tu compra de quem? Uma do lado da outra vende tomate. Aí você vai lá, você escolhe o que, o que tá mais agradável, ou que você já tem um relacionamento ali com aquele feirante, compra, né? Então o que aconteceu? Ó, você gostou do produto, você gosta de quem tá vendendo, você tem um preço bom. Esses fatores te levavam a falar assim: quer comprar, né? Então existiu o encontro. A oferta ela foi aceita. Quem tá te vendendo falou: te venda tanto, esse é meu produto. Você falou assim: gostei do produto, gostei do preço, vamos aí. E aí, deu liga, tá certo? É isso. Então, o ambiente de negociação é esse, né? Vocês se encontraram, vocês se entenderam com relação ao produto e preço, condição de pagamento, né? Local da entrega, tal. E aí
Então, entre todos esses fatores, você fala assim: "Beleza, eu aceito as condições, vamos fechar negócio". Acabou, certo? Portanto, quando a gente vai, né, e aqui peguei o conceito do livro, peguei o conceito do livro de vocês, e é entender essa modelagem de concorrência, né. O ambiente de commodity, produção de commodities, é uma concorrência perfeita, dado que não tem um desvio entre produtores e consumidores. Eu tenho muitos agentes envolvidos nisso. Eu não tenho uma ampla diferenciação nos produtos. Os produtos são homogêneos. Ah, mas eu tenho uma soja mais ardida, mas eu tenho uma soja com uma melhor certificação, isso e aquilo. Mas é soja, irmão. É soja. Ah, mas a soja transgênica, ela tem um prêmio diferente da soja convencional. Beleza, mas ainda é soja. Vocês estão entendendo? Aí existe a diferenciação, então, soja transgênica da soja convencional. Ah, beleza, né? Eh, vão ter prêmios diferentes aqui na hora de vender. Tá, mas entre as transgênicas, então eu tenho transgênica aqui, transgênica do João, transgênica do Eduardo. É transgênica, é soja transgênica. O que vai mudar entre elas vai ser uma tá mais limpa, outra tá mais seca, outra tá mais. Isso é só uma questão de processo produtivo. E aí, na verdade, é só uma equalização. Porque você fala assim pra mim: "Não, não, quando eu entrego, eu já entrego a minha soja seca, eu já entrego minha soja limpa, e aí eles me pagam mais". Beleza, tu já fez a conta, se fecha, porque esse custo, ao invés de estar lá, no na próxima corrente da cadeia, tá contigo. Você tá limpando, você tá secando. Você já fez a conta se vale a pena? Não tô dizendo que não valha, tá, mas você fez a conta? Porque às vezes não vale. Às vezes pela tua capacidade de escala não valeria a pena você entregar com a soja, suja mesmo, vou usar esse termo, e você receber um pouquinho menos, do que ter feito o investimento que você tem que fazer num silo, no armazém, pessoas, ter o processo produtivo, ter o risco de secar e de limpar a soja dentro da tua propriedade. Muda tudo, cara. Muda a logística no momento de produção, muda a logística de armazenagem, muda tudo. Fecha a conta dentro da escala que você tem, aí é você que tem que fazer a conta, né. Mas entende, não tem uma distorção muito grande no mercado. Entre eu vender soja aqui no Paraná e você vender soja na Bahia, não vai ter diferença, é soja, tá certo? E aí, é o que a gente fala lá da diferença de base, né. É isso, tanto é que a diferença de base é um joguinho de soma zero, ou praticamente zero. É assim, é justamente um fator na conta para ajustar, porque eu que estou do lado do porto, vou ser beneficiado do que você? Não, porra, só vamos ajustar a logística aqui, cara, eu vou ter uma logística mais curta do que você. Então não é que você vende mais caro, é que você tem um custo embutido nisso. Então tá vendo, é uma concorrência onde esses múltiplos agentes, eles meio que se organizam. Não tem muita diferenciação do produto, soja minha, soja do cara da Bahia é a mesma soja, é soja. Vai entrar no mesmo navio e vai lá pra China, não vai ter diferença nenhuma, tá? Tô dizendo isso a grosso modo, tá, pessoal? Isso aqui é de forma, continua fazendo tua soja bonitinha aí, né, com o máximo de diferenciação possível. Já a concorrência imperfeita, aí a gente vai buscar justamente por esses desvios. E vamos ter basicamente 4 modelos, né, de concorrência imperfeita, né. Então, oligopólio, né, o oligopólio tem poucos vendedores, e tem uma certa interdependência entre eles, né. Então o mercado de telefonia, quantas telefônicas nós temos no Brasil, né. É a Vivo, é a TIM, é a Claro e a Oi que, acho que ela não existe mais, né, não sei se muda de nome, se ela ainda existe e tal, vou deixar ela
vou deixar ela para lá. Então, 3, Claro, Vivo e TIM, é isso, né. Então, mas não gosto da Vivo, escolhe a Claro ou a TIM. Não gosto da TIM, sobrou a Claro, mas a Claro não funciona na minha região. Pô, então você vai ter que ser cliente de quem você não gosta, né, vai ter que ser da Vivo ou da TIM. Vocês estão entendendo? Tá. Insumo, não tem muito do que a gente ficar escolhendo, né, não tem muito. São grandes. Geralmente, quando o investimento em capacidade instalada, ou seja, em ativo fixo, em ativos imobilizados, são grandes, a gente vai entrar num modelo de oligopólio, ou monopólio, né. Então, petróleo, é qualquer um que vai lá e fura um poço de petróleo, acha petróleo, traz para a superfície, refina o petróleo. Qualquer empresa pode fazer isso, né? Não, não é, né? Então, é por isso que a gente tem a Petrobras, né? Tem outras empresas surgindo aí, né, a R3, enfim, tem outras empresas. Legal, mas ainda assim, né? Petrobras, cara, você fala de petróleo no Brasil, você lembra de quem? Você fala de refrigerante, provavelmente você lembrou da Coca-Cola. Daí não é uma questão de monopólio não, tá? Daí é uma questão só de marca, de brand. Oligopsônio, vou pro contrário aqui, né, os compradores são poucos, né, e os vendedores são muitos. Então, aeronave, parece que só tem uma marca de aeronave, né, mas não, tem várias. E a entrega é demorada pra caramba, cara, você compra o negócio pra 1 ano, né, 6 meses, 1 ano. Mas são poucos compradores, né, são poucos, não é você não vai vender um jato por semana, né, eh, um jato executivo personalizado, não é assim que funciona, né, você vai realmente vendendo aos poucos e encontrando seus compradores no caminho. Então veja, o agro, o produtor de soja, ele não se encaixa em nenhum desses 4. Ele não tem uma diferenciação do João, que é vizinho dele. Mas o João planta 10.000 hectares, eu planto 1.000. Beleza, o João planta 10 vezes mais que você, tem mais estrutura que você, tem mais musculatura financeira, toma um risco 10 vezes maior que o teu, mas não significa que ele vai conseguir um preço melhor do que o teu só porque ele planta mais. Ele pode conseguir mais margem. Mas mais margem, porque ele tem escala a favor dele, porque ele compra melhor, mas não necessariamente porque ele vai vender num preço diferente do que o seu, não necessariamente, tá. Então é isso, pessoal, a gente tem que entender esse jogo. O jogo do mercado agrícola, ele não é ganho substancialmente no final da cadeia, ele é ganho no início da cadeia. Ele é ganho no planejamento, na organização, né. Então vamos lá, ó. O mercado agrícola, né, o autor do livro de vocês aqui traz 5 pontos de eficiência e otimização. Primeiro, escala. Maior volume de produção que possibilita maior poder de barganha. Então, você tem mais escala, você tem mais área plantada, você tem mais condições de negociar com o teu fornecedor, né. Por quê? Porque você vai comprar um lote maior. Teu vizinho produz 10 vezes mais do que você, então ele vai ter mais capacidade, perdão, mais capacidade de negociação do que você, tá, frente ao seu fornecedor. Industrialização é uma forma de agregar valor ao produto agropecuário. Quando eu visito meus familiares lá no Mato Grosso, algumas fazendas algodoeiras, né, o que diferenciou bastante essas fazendas foi ele fazer o beneficiamento do caroço. Então, ao invés de só produzir, só colher e entregar para a indústria, né, a a pluma crua, ele começou a beneficiar. Então, ele limpa, né, e já entrega pluma limpa, separa o caroço, tal, e aquilo vira subproduto, etc. É uma forma de agregar valor, é uma forma de aumentar margem dentro do complexo de industrialização. E eu fiz essa analogia, né, o agro é uma indústria a céu aberto, você tem uma indústria a céu aberto, né, dentro da tua fazenda. Organização, quando a gente une ações em comum, né,
ao coletivo, à luz do cooperativismo, do associativismo, poxa, a gente começa a ter um aumento desse poder de barganha, né. Porque eu tenho 1.000, você tem 1.000, o João tem 1.000, o Alfredo tem 1.000, o Eduardo tem 1.000. Pô, junto a gente tem 10.000, entende? Então, quando a gente vai juntando esses pequenos mils, daqui a pouco a gente tem 100.000, 200.000. A forma de barganhar, de comprar, de distribuir, de comercializar, fica muito melhor, né, fica muito mais eficiente, tá certo? Qualidade. Bom, aqui é o produto que atende necessidade do consumidor, né, com qualidade, mas bem aceito no mercado. Então se você tem um processo de industrialização, né, e você tem, você precisa fazer essa levar isso para o mercado de forma tal qual que você precisa chamar a atenção do consumidor, né, vou produzir margarina. Pô, você vai concorrer com quem, né? Já tem marcas bem consolidadas no mercado. Então como é que você vai colocar a tua margarina lá, ganhar espaço na gôndola, no carrinho do consumidor, né, o mais importante. E o principal desafio não é fazer a primeira venda, mas é fazer a segunda venda. É fazer o consumidor voltar, abrir a geladeira de frios no mercado e pegar a sua marca. E isso você só consegue com posicionamento, com qualidade, com preço bom, com toda uma cadeia acontecendo, né. Perdoa, pessoal. E marketing, né, essa atividade dirigida para a satisfação das necessidades e desejos dos clientes, por meio desse processo de troca. Gente, isso aqui, essa frase aqui dá uma disciplina inteira, tá. Mas eu vou resumir do resumo do resumo. Marketing, a gente vou separar essas 4 frases, tá. Satisfação, necessidades, 4 palavras. E esse aqui é um termo, né, processo de troca. Então vamos lá, esses 4 pontos aqui pra gente falar de marketing. Então primeiro, marketing é satisfazer o objetivo do cliente, tá, seja uma necessidade ou desejo, já entro nisso. Então eu tenho que satisfazer, tem que funcionar. O que ele queria, o que ele precisava resolver tem que ser resolvido, porque senão ele não volta. Se eu vou vender margarina e eu tô prometendo que a minha margarina vai ter mais sabor, embora sabor seja um aspecto abstrato, né, melhor sabor para mim, não é necessariamente para você, vou dar algum aspecto mais uma textura mais cremosa, pronto, agora a gente já ficou mais então eu prometi isso, e eu estou buscando uma margarina que é mais cremosa. Se eu estou buscando isso e você me prometeu isso com o teu produto, eu vou pegar o teu produto e vou consumir. Nesse consumo, eu preciso encontrar a minha satisfação. Resolveu, atendeu, fez o que tinha que fazer, fez o que prometeu que ia fazer. Então eu vou ficar satisfeito, não tem como ser diferente o resultado, tá certo? Agora, é uma necessidade ou é um desejo? Eu preciso da margarina cremosa ou eu preciso de uma margarina aqui só para não comer o pão seco, tá? Então, aí a gente começa a ter um espaço de no imaginário das pessoas. E é aqui que entra aquela analogia quando a gente fala assim: qual que é a diferença de um Golzinho, de um Fusquinha, tem um Fusquinha 77, de um Fusquinha 77, que tem zero conforto, mas é muito gostosinho de dirigir, do meu carro, que é um carro, vai, de médio porte. Já tem câmbio automático, tração integral, computador de bordo, dirige parcialmente sozinho, tenta aquelas frescurinha. Qual que é a diferença? Porque eu vou trabalhar, às vezes, com Volk de Fusca, deixo outro carro com minha porta. E aí, qual que atende a mesma necessidade, mas o Fusca não me entrega a segurança que o outro carro entrega. Talvez, né, porque bater num Fusca o cara, né, quem bate no Fusca se arrepende, né. Então, o que tá na esfera necessidade, o que tá na esfera desejo, o que tá na esfera desejo, a gente entra no imaginário do cliente. A gente entra no a gente tem um pouco mais de espaço de marketing de venda. Por quê? Porque aqui eu vou falar assim: "Olha, mas olha, aqui você não tem o mesmo nível de segurança, aqui você não tem o mesmo nível de conforto, mas os 2 vão te levar para o mesmo lugar, vão te fazer a mesma coisa. Você vai sair da tua casa, você vai para o seu trabalho, vai sair do teu trabalho, vai para tua casa.
A mesma coisa de uma máquina, que tem a rádio, ar-condicionado, que hoje é super comum, né, mas que antes não era, então você aí que começou a se vender muito, gabine fechada. "Ah, mas isso aí é para o conforto, é importante e tal". É, tem essa parte também, é óbvio, né, mas super possível fazer marketing em cima do desejo, em cima de conforto, em cima de praticidade, em cima de você ter mais qualidade de vida. Tá entendendo a diferença, então, de necessidade e desejo? A gente brinca com isso dentro do marketing. A gente brinca com a narrativa, brincar no bom sentido, tá? A gente monta a narrativa em cima do quê? Esse é um produto de necessidade ou esse é um produto de desejo? Ou um serviço? Como é que eu encaixo isso melhor, tá? E o processo de troca, porque eu vou ter um mercado. Eu tenho que definir um bom produto, um bom preço, um bom canal de distribuição e fazer com que as pessoas se encontrem, comprem e etc. A feira aconteça, tá certo? Muito bem. A gente vai finalizar a unidade 4, tá? Hoje. A gente vai finalizar a unidade 4 e aí desculpa, a unidade 3 e a unidade 4, que fala especificamente de custos, a gente fala na aula que vem, tá? É cadeia produtiva. Então, também outra coisa aqui que eu não vou ter tempo da gente mergulhar, e também não é o objetivo do livro de vocês, nem da disciplina, de falar sobre o arranjo das cadeias produtivas, até porque se eu me lembro bem, vocês têm uma disciplina sobre o tema, né, e lá vocês vão dar uma mergulhada se já não fizeram essa disciplina. Mas basicamente, quando a gente fala de cadeia produtiva, eu não estou falando de um isolado, eu não estou falando da fazenda, né. A fazenda é um elo, é um agente dentro de todo esse arranjo de atividades produtivas que são interligadas e interdependentes e, eh, o resultado de uma, desencadeia na outra, né. Resulta é a entrada para a próxima, e assim por diante. Então, não adianta você comprar bem, num bom preço, e o cara não te entregar. Aí você tá lá, pô, já deu a janela de plantar, choveu, tá tudo pronto, máquina preparada, cadê tua semente? Você nem tratou ainda. Cadê tua semente? Cadê tua semente? Cadê tua não, mas eu comprei do preço bom. Esse é o melhor preço que eu já paguei em 30 anos. Pois é, mas aí ficou ruim, ficou caro esse melhor preço, porque a entrega, o atraso nessa logística vai afetar você, que aí a gente já falou, se a plantinha tem 110 dias para crescer, ela não vai crescer em 100, ela não vai crescer em 90, ela vai crescer em 110. E aí vai atrapalhar a próxima janela. Reduz a tua área, aumenta o teu risco, e assim vai, e assim vai. Então, quando a gente fala de cadeia de produção, esses elementos eles são interconectados, eles são interrelacionados. O resultado de um afeta o resultado do outro, e assim por consequência, dentro da cadeia, tá certo? Bom, então, eh eh, para os autores aqui, né, é a soma de todas as operações, a soma total das operações, né, de distribuição, de produção, de beneficiamento, de processamento, enfim, né. Então a gente pode entender dessa maneira, né. Eu tenho sistemas de apoio, sistema de produção, produtor rural em si, né, aí sistemas de industrialização, onde você é a primeira transformação, segunda transformação. Eu já vi um material da Embrapa, agora eu não vou lembrar exatamente quantos subprodutos a soja se transforma, mas eu lembro que era alguma coisa na casa de 40 subprodutos, assim. Eh Faz um bom tempo que eu já vi isso, eu não tenho certeza. Se alguém aí já viu algo semelhante ou sabe exatamente do que eu estou falando, compartilha com a turma aqui, por favor, porque é incrível, assim, como que um produto, uma sementinha de oleaginosa, né, consegue se transformar em tantos subprodutos. É muito interessante. E isso tem a ver com o ambiente de tecnologia. Não vai imaginando que lá na década de 60, 70, a turma sabia extrair tanto produto de soja não, né. Era óleo, farelo e sei lá mais o quê. Então, não tinha muito o que extrair, né. Eh, Diferente de hoje em dia, né. É muito legal, cara, isso é muito, muito
assim, o Brasil tem que se orgulhar disso, né, da Embrapa, inclusive. Então, sistema de industrialização, de comercialização, né, e os sistemas de consumo em si, né. E aí é onde a cadeia vai se ligar. Então, se eu tenho essa e veja, né, aqui a gente tem muito mais a setinha chegando da indústria e vindo de novo, né, porque é aquela questão de satisfação, né, a satisfação. Então, quando eu consigo agregar, nesse produto e consigo fazer com que o mercado compre esse produto, obviamente eu vou ter melhores condições, né, de voltar, de explorar mais, de crescer, de criar novos produtos, enfim. Bom, e aí para concluir, a gente tem a decisão. Como que eu tomo decisão? Então, dentro de todo esse cenário, fiz o meu diagnóstico, entendi meu ambiente, entendi minha posição na cadeia, como é que eu tomo decisão então, né? Então, o sistema de informação é diferente de registro, de escrituração contábil. Ó, o teu contador. Não, manda a nota fiscal pro contador lá. Manda lá pro contador que ele se vira. Ele sabe o que ele tem que fazer. Tá. Ele realmente sabe o que ele tem que fazer. Mas você sabe ler o relatório que ele faz? Você sabe interpretar e tomar decisão em cima do relatório que ele te manda? Se manda, né? Porque ele sabe que você não vai ler mesmo, não vai nem usar. Ele nem te manda. Ele te manda se você pede. Se você não pedir, ele nem te manda. Faz esse exercício. Amanhã você liga pro teu contador e fala assim, viu? Manda para mim o balanço e o demonstrativo de resultado. Ponto positivo, pode dar um prêmio pro seu contador se ele te mandar na hora. Se ele te falar assim, opa, agora, pá, 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 puf, gera o relatório, tá no teu WhatsApp, no teu e-mail. Se ele fizer isso, bate palma. Parabéns, ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Ele é organizado. E ele também tem um sistema de informação, tá? Ponto 2 agora, você vai ter que ler e tomar decisão em cima do relatório que ele te mandar. Você vai ver que vai faltar. Aí eu vou te dizer, não é porque o teu computador tá seu contador está errado, ou porque ele não trabalha certo, não é. É porque ele tem a visão do que chega de forma documental para ele. Mas nem tudo que você faz na tua propriedade, você tem uma nota fiscal. Você manda o índice pluviométrico para o teu contador. Você manda lá, hoje choveu 10 milímetros, ontem choveu 5 milímetros. Você manda para o seu contador isso aí? Você não manda. Então como é que ele vai te ajudar a tomar decisão? Você manda para o seu contador aquela peça que estragou da tua máquina, e aí você pegou de outra que você tem no ferro velho, né? Aí você achou lá no ferro velho. Você falou, pô, não precisa comprar não aqui, ó. Pô, colocou lá na máquina. Isso vai afetar o fator de depreciação. Você falou pro teu contador? Não falou também. Então, esses registros, tá certo, o contador tá fazendo o que tem que fazer, ué. É o que você manda para ele tá registrando. Mas não tem como você tomar a decisão e fazer gestão da propriedade só pelo que você manda para ele e pelo que ele registra. E não é porque ele tá errado. É porque não é o sistema de informação global, com todas as informações do seu negócio, que o seu negócio necessita, tá certo? Bom, então vamos passar pelos tipos de análise, né. Primeiro tipo de análise é uma análise descritiva. Ela vai responder qual é, o que está pegando. Então a análise descritiva, ela descreve qual que é a função dela. A função dela é descrever. Descrever. É exatamente isso. Descrever. Vai. Vamos fazer um exercício de descrição. E aí? Me apresente para outra pessoa sem que você mostre a minha imagem. Mas vai falar assim: "Ah, meu professor lá é um cara de uns 35 anos, tem uma barba, cabelo preto, tem alguns cabelinhos grisalhos já começando a querer aparecer, né, tem uma sobrancelha que quase junta com a outra se não separar aqui, né, ele tá de camisa tá frio lá pelo jeito, porque ele tá de blusa preta e tá com uma camisa azul por baixo". Você me descreveu, você descreveu a minha imagem, certo? É. E eu não consigo ver o que tem no fundo dele, porque tem um cenário virtual ali com as, com a analogia do Brasil.
você descreveu. Então uma análise que você vai descrever aquilo que está acontecendo é uma análise descritiva, tá? A descrição biológica, descrição de um fluxo de produção, a descrição do índice fluviométrico, como eu acabei de dar o exemplo, tá? Próximo tipo de análise que a gente pode ter é a diagnóstica. O diagnóstico, ele vai ter que ter um comparativo, tá? Do que é. Então, o que é a base, lembra disso? O que é a base, tá? E como deveria ser, é o ideal. Ideal, tá? Então, eu vou estar comparando. Você vai ter a descrição. Você não consegue fazer uma análise de diagnóstico sem ter a análise de descrição antes. Então, primeiro você vai descrever o que está acontecendo, o que é, que não é, que não sei o quê, briró. Aí você vai começar a falar assim, pô, mas isso aqui, ó, o que é, né? Baseado na descrição, o que é, não é o que eu deveria, não é como deveria. Esse talhão aqui, ó, tinha que estar produzindo na média de 58 sacos, tá produzindo 52, o que deu de errado? Vamos voltar, vamos entender, que dia que a gente plantou? O que aconteceu? Choveu? A gente aplicou defensivo? Não aplicou? Ah, teve ataque de porco. Não teve chuva suficiente. Ah, erramos aqui no defensivo, na dose. Aplicou errado. Você está comparando, então agora você está chegando no diagnóstico. O que é e como deveria ser. Entre esse espaço, entre esses dois caras aqui, o que é e o que deveria ser, existe um vácuo aqui. Você tem que preencher ele. Esse preenchimento é o teu diagnóstico. É o que você vai falar assim, erramos na dose aqui do defensivo. Aplicamos demais. E aí, ó, prejudicou no desenvolvimento aqui da lavoura e tal. Enfim, aí você vai ter o que realmente pode ter acontecido ali, tá? Muito bem? E você tem a prescritiva. A prescritiva, o que poderia ser feito? Então eu tenho o que é, né, onde eu estou, a descrição. Aí eu posso partir para um diagnóstico ou eu posso ir para uma prescritiva já direto. Posso, olha, então já que a gente está fazendo aqui, estamos acompanhando e estamos vendo aqui que, poxa, os estágios do desenvolvimento da nossa lavoura de milho tá acontecendo, tá indo, mas tem um talhão lá, ó, que não tá indo. Poxa, aí a gente conhece um fornecedor, sabe aquele um micro que a gente aplica e aí, sabe, uma promessa assim que dá um boost na planta, que não sei o quê. Pois, vamos fazer? Será que a gente faz? Será que não faz? Ah, vamos fazer conta? Prescrição é isso. O nome disso é a decisão, o tipo de análise prescritiva. O que poderia ser feito? Você começa a tentar buscar alternativas. Você começa a tentar avaliar o que dá para fazer para você tem que chegar, você quer chegar na meta. Você quer padronizar, você quer chegar no que deveria ser. Você quer chegar no ideal. Então, você começa o que poderia ser feito. É diferente do que foi, do que é, e você fechar um parecer, né? Ó, foi feito assim, era para ser tal coisa, e não foi o ideal por conta disso. Pronto, fechou, isso é um parecer. Prescritivo está assim, deveria ser assim, está assim por conta disso. Para corrigir, podemos fazer tal coisa. Prescritivo. O que pode ser feito, tá? E aí a gente tem a última e assim, vou errar nesse chute, mas não tem problema, só para enfatizar. 98% das propriedades não fazem. A preditiva é antes de acontecer, eu já tenho uma probabilidade do que pode acontecer. Parece que a frase ficou estranha, né? Mas eu vou explicar. Então, antes do que a gente falar assim, olha, será que eu vou ter uma boa safra? É baseado em estatística, baseado em dados.
baseada em cenários passados, em resultados passados, uma regressão, começar a te falar assim: "Olha, se isso se repetir com esse certo nível de acerto, é provável que X cenário aconteça". Agora, se você mudar esse pouquinho nesse fator, é provável que Y cenário aconteça. Então é você ter uma análise preditiva. Aqui a gente já começa a descer um pouco mais no refinamento de tomada de decisão e exige que você tenha um sistema de coleta de informação, que você não é no caderninho. O caderninho funciona para você ir lá, né, ir lá na estaca, pegar a medida, né. Chegou no barracão, anota. Chegou no escritório, anota, joga dentro do sistema. Ah, você não quer ter um tablet para cada um, não vai ter pôr internet na fazenda inteira para o cara anotar direto no celular. Beleza, então anota no caderninho. Só que chega no escritório, anota. Faz isso entrar dentro de algum lugar que não seja na tua cabeça ou no teu caderninho. Coloca isso dentro do sistema. E com o tempo, você vai ter uma fonte de inteligência para o teu negócio, tá? Para você conseguir tomar análise, decisões baseadas em predição, beleza? Bom, e aí vocês lembram dessa figura, né, entre planejar, organizar, dirigir e controlar? Isso aqui é a premissa básica de um administrador. É isso que o administrador tem que fazer, né? Ele tem que planejar, ele tem que organizar os recursos, ele vai liderar, né, a aplicação daqueles recursos e fazer o nível de controle para entender se ele está chegando ou não naqueles resultados, tá certo? Bom, dito isso, então, o livro traz aqui o processo de tomar decisão, né? E ele traz isso em 6 passos. Primeiro, identificar o problema. Qual é o problema que a gente está enfrentando? Segundo, coletar dados, fatos, informações relevantes para fechar um diagnóstico. Identificar e analisar soluções alternativas. Prescrição. O que que eu posso fazer? Se a gente fizer isso, vai me custar tanto, tal. E aí você vai tomar a decisão. Baseado nessa tomada de decisão, você vai ter que implementar agora, né? Tomei a decisão, falei: "Vamos para lá". Só porque você falou: "Vamos para lá", tá resolvido? Não, você tem que dirigir, né? Dirigir, vamos implementar essa decisão. E aí o sexto passo, vamos avaliar o resultado. Vamos assumir essa responsabilidade de avaliar o resultado e entender qual que foi o fruto dessa decisão, né. Então se a gente pega lá o P, né, os planejar, organizar, dirigir e controlar, é isso, ó. No item 1, planejamento. Coletar dados, identificar e analisar soluções alternativas, organização. Estou entendendo quais são os meus recursos. Vou tomar a decisão e vou implementar, direção. É liderança. Agora eu vou avaliar o resultado e entender se o que a gente fez foi a melhor decisão, foi acertado. Controle. Tá vendo, pessoal? Não tem segredo em gestão, não tem segredo. Vai sempre voltar nesse loop aqui. Isso aqui é o clássico da escola de administração, tá? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso tem quase 100 anos. Então, esse modelo funciona muito, beleza? E aí, para a gente fechar, vou deixar uma foto aqui para vocês, tá? Deixar uma foto e vou deixar um vídeo também de podcast. Só deixa eu ajustar aqui os slides. Pronto. Aí vou deixar um vídeo aqui para vocês também, tá? Porque custos a gente fala na próxima aula. E foi até bom a gente separar aqui, deixar a quarta unidade para depois, porque aí a gente fala ao vivo. E outra coisa, a gente dá um foco bem grande nele, tá? Porque eu quero descer um pouquinho com vocês em exemplos. E aí a gente vai usar os relatórios da SLC Agrícola, tá? Eu baixei aqui o último demonstrativo de resultado deles, e aí vamos olhar. Vamos tirar daqui alguma, algumas, algumas análises, tá bem? Então, muito bem. Então, essa figura aqui, e aí depois a gente caminha aqui para o nosso encerramento. Bom, não significa que a gente ter dado, a gente tem tudo, né? Então, o dado são coisas soltas que estão lá, né, na nossa organização.
Agora, quando a gente começa a classificá-los, eles começam a virar informação. Então, se eu tenho vários dados de chuva, eu começo a falar assim: "Opa, se eu juntar isso daqui, ó, tudo isso aqui é informação de chuva. Legal. Então significa que eu começo a criar de forma, eh, de forma assim, nossa, me fugiu a palavra. Vou falar aqui sem esforço, tá. Mas você vai começar a ter referências. "Poxa, eu lembro de alguma coisa assim, não, mas quando" então isso vai virando conhecimento. A maneira como a gente tem isso é o conhecimento. Você sabe que isso aconteceu, tá. Empírico, desculpa. Então de uma forma mais empírica você vai juntando isso. E tem 2 maneiras da gente aprender as coisas, né. A primeira forma é explícita. É essa aula. Estou mostrando slide, estou falando, e você está entendendo o que eu estou falando, tá. A segunda forma é uma forma tácita. Eu não falei tudo para vocês do que eu sei, sobre os assuntos que a gente falou aqui. Por quê? Porque são 10 anos dando aula, e vai, 15 pelo menos, de formação. Então nesses 15 anos, como é que eu vou te passar isso em 6 horas? Não tem como, não tem como, tá. Eh, e aí essa é a segunda forma, de forma tácita, é com experiência, é com o tempo, é um pouquinho de cada vez, mais profundidade, experimentação e assim vai. Então conhecimento você vai começando a ligar os pontos. E aí você tem a outro nível é: "Poxa, isso aqui eu já vi um podcast que falava disso, eu já li um livro que falava disso, não, eu já li isso no balanço de uma empresa. Poxa, não, esse custo nosso aqui tá bom demais". Quer ver? Você começa a conectar, às vezes, situações que não são nem do mesmo setor. Você começa a aproximar essas situações, esses contextos diferentes, e a criar essa relação entre eles, né. Então essa relação aqui seria mais ou menos aqui, né. Você vai criar essa relação entre esses dados que, no primeiro momento, ele não tinha conexão alguma, né. E a sabedoria é justamente você conseguir ligar esses caras, né, fazer com que eles tenham sentido juntos, tá. E aí eu separei aqui um episódio, né, desse podcast do Rural Talks, eh, assim, tem um teor um pouco publicitário, tá, sendo bem honesto com vocês, então tem um teor um certo tanto publicitário, mas aí, poxa, não é porque o canal tem que gerar performance, tem que gerar venda para o parceiro aqui, né, que o conteúdo que eles estão falando é ruim, beleza? Então, sim, ele tem um cunho publicitário, né, de vender o espaço de mídia aqui, mas o que eles falam durante o episódio é bastante relevante para nossa discussão aqui sobre dados, né, sobre sistemas, sobre conhecimento e inteligência para gestão do mercado, né, na tua propriedade rural. Tá, então eu recomendo que você assista, vai aumentar teu repertório, tá bom? E aí, só para dividir aqui com vocês, né, então, na próxima aula, né, então olha só, o que eu deixei oculto aqui, eu não passei hoje para vocês, mas eu quero entrar de uma forma um pouco mais detalhada sobre como que a gente classifica um custo, uma despesa, um investimento, né, como como que a gente interpreta um balanço e algumas contas com vocês. E aí, quero fazer isso com um pouco mais de profundidade, calma, e aí acho que a aula ao vivo vai ajudar bastante nesse sentido. E como eu disse, entre no site, tá, para vocês terem um pouco mais de já chegar preparado, vou deixar uma tarefa de casa aqui, ó. Você vai jogar no Google SLC RI, só isso, tá. E aí, muito provavelmente que você vai cair nesse primeiro link aqui também, tá bom? Esse primeiro link, você vai acessar esse link, e aí essa é a página de relacionamento com investidores. Como a SLC Agrícola é uma empresa listada na bolsa, ela é obrigada a publicar os seus resultados, né, os seus indicadores, tá. E aí, gente, o que que vocês têm aqui? Vocês têm tudo, tudo sobre a empresa. A empresa, ela é obrigada, tá, ela não pode,
omitir informação do mercado. Como ela é uma empresa listada, ela tem que ser pública. Então o que você tem aqui? Você tem um relatório de administração de 2025, tudo o que aconteceu na empresa em 2025, 227 páginas, que você pode entrar aqui e entender pelo CEO, pela equipe de gestão, o que eles fizeram, como que eles escolheram o resultado, o que eles plantaram, o que eles não plantaram, o que ele vendeu bem, não vendeu, o que é, tá? Tudo, tudo, tudo. E aí vocês vão ter tudo, tá? Você pode vir aqui, aí você pega o relatório. Ó, você tem a gravação, inclusive, também, tá? Não tinha visto aqui. Você tem a gravação. Então, esse aqui é o primeiro trimestre, né? O primeiro trimestre. O André Vasconcelos, que é o gerente de planejamento financeiro e de relações com investidores, ele tá aqui, ó, tá fazendo a apresentação, tá certo? E aí, ele vai explicar. O Aurélio, se eu não me engano, ele é o CEO, ele é o diretor. É isso aí, é o diretor-presidente. Isso mesmo. Então ele apareceu ali explicando o que eles fizeram, né? Quais foram as decisões. Então tá aqui, ó, os gestores, como que esses caras tomaram decisão à frente da, SLC, né, e o que eles estão enxergando, tá certo? Tá aqui, gente, isso aqui é um MBA aberto, tá? Tô falando da SLC Agrícola, mas vocês podem ir em qualquer empresa listada aí, tá? E aí você pode baixar demonstrativo financeiro, como a gente estava vendo ali a gravação, né, a demonstração anual, né, no caso aqui não tem 26, né, porque o 26 está correndo, então aqui a gente vai ter de 25, né, ou trimestral, tá, ou de 2025, no caso, que a gente tem que trocar o ano aqui, 2025. Daí sim a gente tem a demonstração anual aqui, né. Bom, e aí tem, enfim, tudo que você queira saber a respeito da empresa, tá. Beleza? Então fica aí a tarefa de casa, dá uma olhada nesse site. Qualquer empresa que seja listada tem um site desse, geralmente é assim mesmo, ri.site da empresa. E aí você consegue acompanhar como que essa empresa está desempenhando, o que ela está fazendo, e pode ser útil para o seu conhecimento, né? Eu fico por aqui, me perdoe pela voz e pelos momentos aqui de pausa, tá? Vou estar melhor na quarta-feira que vem e nós teremos a nossa última aula ao vivo. Por favor, leia o livro, assista às aulas conceituais, tá? E venha preparadíssima para a gente fechar esse ciclo de aulas ao vivo aqui sobre a nossa temática da nossa disciplina. E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso com isso nas suas atividades e na prática, no dia a dia mesmo, tá? Vai agregar para você. Leia o livro, assista às aulas conceituais. Eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Vai agregar, vai ser melhor. Um abraço, fique com Deus e até mais.